Olá, queridos professores, é muito bom estar aqui com vocês em mais esse micro treinamento. Hoje nós vamos trazer aqui para vocês algumas sugestões para que nós possamos cada vez mais ajudar os nossos jovens, né, na sua conversão. Sabemos que sempre existe alguns detalhes que, como professores, nós podemos melhorar e fazer com que o espírito, né, possa tocar na mente, no coração dos nossos jovens, para que eles possam ter o seu testemunho fortalecido. Então, vou passar agora o tempo para o irmão Ansai, que ele vai trazer algumas sugestões para nós. Então, professores, a minha dica de hoje é a respeito do ambiente onde nós ensinaremos. O ambiente, ele vai contribuir muito para nós termos a influência do Espírito na nossa aula. Então, observem essa classe do seminário aqui. Então, nós vemos que a professora, ela está com a classe bem preparada, né? Ela provavelmente esteve antes ali e preparou. Gostaria de chamar a atenção também para a forma como a professora está apresentando a aula. Observem que ela está em pé, certo? Isso é muito importante, que nós, como professores, possamos estar em pé, olhando o que está acontecendo, que nós possamos andar pela sala, e isso vai ajudar, inclusive chamando a atenção dos alunos para aquilo que nós estamos falando. Então, essa parte é bem importante, professores. Se nós estivermos ensinando num ambiente que seja na casa, né, em nossa casa, nós também precisamos cuidar de preparar o local para que a atmosfera do ensino seja boa, livre de distração e de interrupção também. Então, essas são algumas dicas que vão ajudar para termos a influência do Espírito mais forte na nossa aula, ok? Obrigado, professores. Excelente, ótimo, irmão Sai. E outra dica que nós gostaríamos de falar hoje para vocês é em relação do uso do quadro em aula, né? Então, pode ver essa professora aqui, né? Ela está utilizando o quadro. E outra coisa que a gente gostaria de mencionar em relação a isso, olha esse outro exemplo aqui de uma professora que utiliza o quadro tanto para colocar aqui alguns tópicos, né, relacionado à aula que ela está ensinando aqui de Romanos 6, como também alguns cartazes que ela já preparou previamente. Tá? Então, ela já veio preparada para a aula com aquilo que ela utilizaria no quadro. Tá? Então, é muito importante que nós façamos isso, que nós façamos de uma prática em nossas aulas a utilização do quadro. Isso vai fazer com que nossos jovens fixem ainda mais o conteúdo que nós estamos ensinando. Vai fazer com que, por exemplo, né, deixa eu dar o exemplo do bloco dessa semana. Se nós pegarmos, da próxima semana, se nós pegarmos aqui o bloco de Romanos 7 a 12, tá? E nós formos aqui em algumas perguntas da aula, tá? Nós podemos, por exemplo, aqui Romanos 7, 14, 18 a 19, 24 e 25. A gente pode colocar a escritura lá no quadro para que eles tenham um direcionamento e depois nós escrevermos no quadro, não simplesmente só falarmos a pergunta, mas escrevermos no quadro a pergunta. Tá? Isso vai fazer com que eles sejam, que eles tenham uma compreensão maior da própria pergunta do que a gente espera que eles meditem ou que eles respondam. Tá? Podemos também colocar, por exemplo, o princípio-chave do que nós estamos ensinando naquele momento. Ó, Jesus Cristo pode nos libertar do cativeiro e do pecado. Tá? Para que eles fixem essa doutrina, esse princípio que nós estamos ensinando. Tá? E então, nossa dica para vocês, professores, é que possam fazer do uso do quadro uma prática recorrente no seu ensino. Tá? Outra coisa que nós gostaríamos também de salientar hoje é se você ensina de forma online, existem aplicativos ou plataformas de ensino, como o Zoom, que nós utilizamos muito, que ele também possui um quadro
para nós utilizarmos, tá? Então, esse exemplo aqui é daquilo que eu estava mostrando lá no bloco da semana que vem, que nós vamos ensinar, e que eu já coloquei aqui, ó, já está pronto. Então, quando eu for apresentar isso para os jovens, já está lá a pergunta. Obviamente, a gente pode utilizar slides de forma digital, vocês têm feito isso muito bem, mas é bom que a gente utilize também o quadro. Posso colocar aqui, quando eu faço uma pergunta, as respostas deles, né? Então, se eu fiz essa pergunta, que verdades, né, foram ensinadas aqui por Paulo, eu posso aqui escrever, né, as coisas que eles vão nos falando, para poder valorizar a resposta dos nossos jovens, tá? Então, essas são as nossas dicas de hoje. E só reforçando assim, se você é professor, ensina na sua residência, se você precisa de um quadro, fale com seu coordenador e nós vamos procurar providenciar um para você, tá bom? Muito obrigado, professores. Excelentes sugestões. Então, nós conversamos no nosso encontro passado sobre a utilização do nosso currículo, do manual. Hoje demos alguns exemplos de como nós podemos ensinar o currículo nas nossas salas, e temos então um convite especial para você, querido professor, para que você possa incorporar esses conselhos que foram dados aqui. Dessa forma, nós com certeza aproximaremos os nossos alunos do Salvador Jesus Cristo de uma maneira mais clara de nós passarmos a mensagem para eles. Então, esperamos que vocês possam utilizar esses conselhos e comentar sobre como foi a aplicação desses conselhos. Muito obrigado.